Muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para podermos compartilhar uma palavra de Deus com você, tá? E eu quero, nessa oportunidade, pedir a você que abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 18, do verso 10 ao verso 14. E hoje nós vamos meditar sobre a parábola da ovelha perdida. Parábola da ovelha perdida. Mas antes de nós fazermos aqui a nossa leitura, vamos fazer uma oração. Pai, dá-nos graça para compreendermos aqui a Tua palavra. Te pedimos para que o Senhor nos ajude, porque sem a ajuda do Teu Santo Espírito, nós não podemos entender essa palavra. Nós até podemos entender, mas de uma forma mental, humana, e não de uma forma divina, não no nosso espírito, sim na nossa carne. E o que nós queremos é no nosso espírito Te ouvir o Senhor lá dentro, não nos nossos ouvidos físicos apenas, mas no nosso ouvido do coração. Então, meu Deus, vem com a Tua presença nesse momento, vem com o Teu Espírito nos envolver. Cada pessoa que ouvir essa mensagem, a cada pessoa que chegar essa mensagem, Senhor, ó Deus, perdoa os pecados que cometemos contra Ti, que fazem endurecer o nosso coração, Senhor. Sim, o pecado endurece o coração. Nós Te pedimos, nos lava, nos limpa, purifica o nosso coração, a nossa alma, os nossos olhos e pensamentos, o nosso falar. Sim, meu Deus, tudo em nós, tudo precisa ser restaurado. Precisamos do Teu perdão, da Tua compaixão, Senhor. Perdoa-nos, lava-nos, limpa-nos, purifica-nos, ó Deus, para que possamos estar na Tua presença e Te adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao Teu nome, Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Olha, capítulo 18, verso 10, diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. E quando Jesus fala aqui de pequeninos, ele está falando não é das crianças apenas, né? Pequeninos são todos aqueles que se voltam para Deus, que se arrependem, que o buscam, todos os humildes. Esses são os pequeninos. Ele disse: não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes, para a gente pode parecer um pouco difícil entender, né? Como é que Deus, ele vai sentir mais alegria por achar aquela que estava perdida do que por 99 que estavam ali no aprisco, que não se haviam perdido. Na verdade, não o propósito da parábola não é mostrar ou dizer que a que estava perdida e foi achada é mais importante do que as 99 que estavam ali. Não, elas têm a mesma importância.
Mas o propósito aqui que eu entendo, o que eu pelo menos entendo dessa palavra, é mostrar o amor incondicional de Deus. O amor do Senhor, ele é incondicional. E é esse amor que ele tem para você. De repente você é alguém que pecou, que tem vivido uma vida errada. Você de repente é uma pessoa que se desviou. De repente não é que se desviou da denominação, mas você se desviou de Deus, da presença de Deus. E você errou, você pecou, você se sente mal. Agora, nunca se sinta rejeitado por Deus, porque o amor, você vê aqui, ó, o amor do Senhor, ele não é como o amor do homem, o homem caído, o homem sem Deus. Não. O amor do homem que não conhece a Deus é um amor condicional. Tá? É um amor condicional. Agora, o amor de Deus é um amor incondicional. Então, o propósito aqui dessa parábola, assim, é exatamente, para mim, é esse, é mostrar que o amor de Deus é incondicional. Me traz à memória essa parábola, aquela outra parábola do filho pródigo. O filho foi lá, pediu para o pai, né, a parte da herança dele, não era nem o tempo o pai estava vivo ainda, de repente uma falta de consideração impediu uma herança, sendo que o pai estava ali. E o pior não foi isso, o pior ainda foi se afastar do pai e malgastar tudo que ele tinha. E no final ele passou necessidade, se voltou ao pai, e o pai recebeu ele ali com os braços abertos e ainda fez festa para ele. E porque o propósito é mostrar o amor de Deus, que é incondicional. Se você se volta para Deus, se nós nos voltamos para Deus, não importa o que nós tenhamos feito, não importa o tamanho do pecado, se ele foi grande, se ele foi pequeno, não importa. O pior pecador que você possa imaginar no mundo, se ele se voltar a Deus arrependido, o Senhor vai recebê-lo com alegria, tá? Se esse pecador foi encontrado ali pelo Senhor, que o Senhor foi ao encontro dele, e ele se arrependeu, se voltou para Deus, há alegria. Talvez nós não vamos entender totalmente isso. Você vê a dificuldade que muitas vezes nós temos de entender. Às vezes a pessoa se afasta da denominação e a outra já se afasta dela, não quer falar com ela, fica não sei, fica receoso. Ou muitas vezes, por você ter se convertido, por a pessoa ter se convertido ao Evangelho, quantas vezes não acontece dela desprezar o familiar porque ele bebe, porque ele fuma, porque ele vive uma vida errada, vida que ela vivia antes, mas agora ela não vive. Então, nós temos esse risco. Por que Jesus conta essa parábola para os judeus? Justamente por causa disso. Se você observar, o povo judeu, ele foi um povo que Deus escolheu para representá-lo na terra e para amar, para mostrar quem era Deus aqui, para as demais nações. Porém, aquele povo se sentiu um povo superior aos demais, e em vez de cumprir o propósito que era de mostrar quem era Deus, eles se sentiram orgulhosos por aquilo e eles desprezavam os outros. Você entende? Tanto é assim que quando aquela mulher cananeia ela vai até Jesus para pedir ajuda, os discípulos falam para Jesus assim: despede ela, manda ela embora. Você vê? Então eles desprezavam até os discípulos, porque até então eles não tinham entendido a mensagem, até então eles não tinham entendido o propósito de Deus, sabe? Então e eram judeus, e como o povo judeu, eles pensavam ser melhor que os outros. E veja se isso infelizmente não acontece hoje também.
né? Que a pessoa ela é da igreja, ela despreza aquele outro porque ele não é da igreja dela, ou porque não é da igreja, nenhuma igreja. Imagina. Isso não pode acontecer. O propósito de Deus, quando Ele escolhe alguém, como Ele escolheu Israel, como Ele nos escolheu, se Ele te escolheu, se você é uma pessoa que se converteu, se você é uma pessoa convertida, que tem a fé no Senhor Jesus, se você foi escolhido, querido, Ele te escolheu. Não é para você desprezar os outros, não é para que você se ache melhor que os outros, mas é que você tenha essa atitude, a atitude que ele fala aqui nessa parábola da ovelha perdida. É que você procure ser um instrumento, um vaso, que ele possa usar para resgatar aquele que está perdido, e não para desprezar aquele que está perdido. O propósito da vida ali de Jesus, da vinda de Jesus, o propósito de Deus nessas palavras aqui, não é desprezar as 99 que ficaram no aprisco, porque elas não eram piores que aquela que se perdeu e foi achada. Não. A questão é que o Senhor está dizendo, olha, o meu amor é incondicional e eu quero que vocês também aprendam a amar com esse amor, que é o amor incondicional. O que é o amor incondicional? Ele não depende do que os outros façam. O amor de Deus é assim. Ele não depende do que eu faço. Ou seja, o que eu faço ou deixo de fazer não vai levar Deus a me amar mais ou a me amar menos do que Ele já me ama. O que você faça, o que você deixe de fazer, não vai fazer com que você seja mais ou menos amado por Deus. O amor de Deus, ele é incondicional. Eu não estou dizendo que todos serão salvos, nada disso, não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que o amor de Deus, ele é incondicional. Tá? Ele é um Deus justo, obviamente, é um Deus justo. Agora, o amor, que é o que ele expressa aqui nessa parábola da ovelha perdida, é incondicional. E é essa forma que ele espera que a gente ame. Por isso que ele, lá na cruz, quando ninguém pedia perdão, ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Por isso que eu sempre falo de Estevão, quando Estevão era apedrejado, você pode ler lá no final de capítulo 6 de Atos capítulo 6, no final lá de Atos, você vê que Estevão, quando apedrejado, ele ora por aqueles que estavam apedrejando ele, dizendo, Pai, não imputes sobre eles esse pecado. Isso é um coração que está compungido de amor por aquelas pessoas. E você amar uma pessoa que faz tudo para te agradar, isso é muito fácil, não é tão difícil. As pessoas, qualquer pessoa pode amar alguém que só faz o bem para ela. Agora, imagina você amar alguém que está te apedrejando, não é? Imagina você amar ao ponto de falar, Senhor, não leve em conta o que essa pessoa está fazendo, não. Não leva, não foi o que o Estevão fez. E esse amor que é incondicional, é esse amor que que ele mostra aqui nessa parábola da ovelha perdida. É o amor que ele tem para você e para mim. E é o amor que nós devemos ter para com os nossos semelhantes, para com o nosso semelhante. Não só aqueles que nos amam, mas até aqueles que de repente até nos odeiam. E de repente até nos odeiam sem motivo, né? Então assim, essa parábola ou essa palavra que eu gostaria de deixar para nossa meditação. É fácil isso? Não, mas é isso o que é ser um cristão. Eu me lembro para a gente poder concluir a mensagem e orar, eu me lembro muito bem de uma situação que aconteceu há poucos anos na minha vida, quando eu ministrava como pastor, e eu ali estava cuidando de uma região onde eu tinha outros pastores que eu cuidava, e nós tínhamos ali um bom convívio e tal. Porém, houve uma mudança de pastores na região e veio um pastor que eu não conhecia e ele trouxe alguns problemas para nós. Nós estávamos em paz e de repente a paz
acabou por a razão da presença desse homem de Deus. Porém, e eu fiquei bem chateado, naturalmente, e como autoridade, eu tinha uma autoridade sobre ele, eu pensei, eu vou comunicar isso para a autoridade que é superior a mim, para que possam removê-lo da minha região ou fazer alguma coisa, porque está trazendo algum problema. E eu fui, vamos dizer assim, repreendido no espírito pelo Senhor. Porque Deus falou no meu coração e Ele me perguntou assim, olha, você pode até levar para o seu superior essa situação, mas não, eu até permito que você faça isso, mas não sem antes você orar por ele. Você já orou por ele? Você já chorou por essa pessoa? E eu fiquei, assim, impactado com aquela voz no meu espírito que dizia, poxa, você pode até ter raiva dessa pessoa, desde que você antes ore e chore por ela, não desejando mal, ore e chore não de raiva, mas de amor por essa pessoa. E eu então fui fazer o que Deus pediu para me fazer. E aí eu peguei o nome dessa pessoa, sem ela saber, ela não sabe até hoje, nem vai saber, não precisa, e comecei a orar por essa pessoa. E orar e chorava por ele. E sabe, Deus começou a mostrar algumas coisas no meu coração, que de repente aquela pessoa, ela sofreu algumas coisas na mão de outras pessoas, e ela estava apenas, vamos dizer, refletindo aquilo que fizeram com ela. Tá? E eu, o que eu ia fazer? Eu ia também refletir o que ela estava fazendo comigo, ou eu ia ser aquele que ia absorver, entender aquilo, pegar a cruz e seguir o Senhor Jesus? E ali eu orei, chorei e me levantei e já não tive condições de falar nada dessa pessoa, nada, porque eu passei a amar essa pessoa. Olha só, eu passei a amar essa pessoa, eu passei a olhar para ela com outros olhos, diferente daqueles que eu via anteriormente. Então, é esse amor incondicional que nós precisamos ter. E o amor, ele não tem nada que ver com o sentimento. Amor não é sentimento, amor é mandamento. Tá? Primeiro mandamento, lembra dele? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Segundo grande mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mandamento. Não é se você sentir. Não é sentir. É um mandamento do Senhor. Então, quando eu quando eu decido, não, eu quero e vou amar essa pessoa, o meu sentimento vai acompanhar aquela decisão que eu tomei. Eu não posso deixar que os sentimentos governem as minhas ações. Não. Eu tenho que fazer com que as minhas ações que governem os meus sentimentos, que determinem os meus sentimentos. E foi o que eu fiz naquele momento. A minha ação de ouvir Deus, orar e chorar por aquela pessoa, fez com que aquele sentimento de raiva, que poderia se transformar em um sentimento de ódio por aquela pessoa, se transformasse em um sentimento de profundo amor. A minha maneira de olhar para ela mudou. E eu não sei, eu acredito que ela mudou. Eu vejo uma mudança, eu vi uma mudança naquela época, naquela pessoa. Tá? Então, querido, mas mesmo que a gente não veja uma mudança nela, porque muitas vezes você vai amar e não vai ver uma mudança, vai amar, vai ter um amor incondicional, não vai ver a mudança do lado de lá. Mas se não houver uma mudança do lado de lá, pode ter certeza que vai haver uma mudança do lado de cá. Tá? Se não acontecer lá, vai acontecer aqui, do seu lado. Então eu quero que você guarde essa mensagem no coração e nós vamos, nesse momento, fazer aqui a nossa oração. Tá bom? Pai querido e amado, talvez essa pessoa ela está vivendo nessa situação. Alguém a feriu, alguém a machucou e ela se encontra com uma raiva, um sentimento ruim no coração dela. E hoje, com essa parábola da ovelha perdida, o Senhor nos ensina o amor incondicional. É a forma como o Senhor nos ama. Nós não merecemos estar aqui.
Eu não mereço estar aqui, eu não mereço ter o privilégio de falar do teu nome, ter o meu coração a morada do teu Santo Espírito. Eu não mereço o Senhor ter dado a vida ali na cruz por mim, o Senhor sendo justo, o Senhor sendo justo, sendo santo, morrer por um pecador, mas mesmo sem eu merecer, mesmo antes de te amar, o Senhor me amou primeiro. Oh, meu Pai, aleluias, como é grande o teu amor, como o Senhor é maravilhoso, Pai. Eu te glorifico, te exalto, te engrandeço. Obrigado, Senhor, por um dia o Senhor ter olhado para mim. A minha vida não tinha sentido e não tinha valor, mas eu te conheci. E eu oro para que aquele que ainda não te conhece, de repente está perdido, Senhor, nesse mundo, perdido nos vícios, perdido no pecado, triste, vazio, há um vazio interior, vazio no coração, vazio que o marido, que o filho, que o dinheiro, que nada nem ninguém pôde preencher. E essa pessoa que ouve essa palavra e abraça esse amor, e recebe essa palavra, e se volta para o Senhor, Pai, que hoje, que no momento que essa pessoa ouve essa mensagem, se ela estava perdida, ela seja achada, e haja festa no coração dela, e festa nos céus, por aquele pecador que se volta para o Senhor, que se arrepende. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Seja curado agora. Talvez você, meu irmão, era uma ovelha que estava desgarrada, perdida, uma ovelha que estava até mesmo ferida pelas palavras daqueles que talvez não tiveram esse entendimento do amor que Deus quer que a gente tenha. Você foi desprezado, você foi rejeitado, mas o Senhor, Ele te entrega essa palavra hoje, não para que você tenha raiva dessas pessoas, mas para que você libere o perdão, assim como você precisa do perdão. Seja restaurado, que essas feridas da alma, elas sejam agora cicatrizadas, curadas pela fé, em nome de Jesus, para que você seja livre. Até doenças físicas, fruto desse problema emocional, vão desaparecer, você vai perceber. Vão desaparecer do seu corpo. Doenças físicas que tinham uma raiz nesse problema de falta de perdão, esse problema emocional, elas vão desaparecer. Aleluias. Glória a Deus. Seja curado, seja restaurado pela fé. Pai, nós te agradecemos. Dá-nos uma semana de glórias, de bênçãos na tua presença. É o que nós te pedimos. Amém. E glória a Deus. E glória a Deus. Um forte abraço para todos. Deus abençoe a sua vida. Semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez, tá? Deus abençoe.